É um prazer podermos estar com vocês aqui em Caxias este final de semana. É claro que quando a gente vem para um lugar, a gente fica pensando, eu já passei por aqui. De fato, eu passei já por Caxias, mas eu nunca parei em Caxias. Em 1961, quando meus pais mudaram de Santa Catarina para São Leopoldo, nós passamos pela BR-116, recém-inaugurada. O trajeto, pelo menos em Santa Catarina, era bem novo. E a gente via Caxias lá embaixo no vale, porque na beira da BR não tinha construções ainda. Nos anos 68 a 73, eu passei quase todo mês em Caxias do Sul, na rodoviária, com um ônibus que ia de São Leopoldo, de Porto Alegre a Blumenau, para eu ver e visitar minha cara metade. Então, era uma parada obrigatória. Também tive o privilégio de conhecer todos os pastores que estiveram aqui em Caxias, desde o pastor Marland, Edson Sais Ferreira, Evandro Moirer, Luiz Paulo Geiger, André Müller e o Oscar. O Oscar é o... e o Kaiser também ainda. Então, nessa trajetória, mas convívio com a comunidade, com pessoas, com algumas pessoas da comunidade, certamente tive encontros. A que mais chegou perto de nós aqui da comunidade era a Rosane Pagliarin, que fez estágio na igreja em Tuporanga, onde a gente trabalhou muitos anos. A Úrsula e eu somos casados há 50 anos, temos 5 filhos, um capital enorme de netos, 10, quem sabe ainda cheguemos no número bíblico de 12, isso depende do caçula. Fui por 18 anos pastor de 2 igrejas em Santa Catarina e por 33 anos professor na FATEV e diretor na FATEV. Oscar me desafiou a refletir com vocês sobre o tema discipulado. E nós queremos, nessas 3 noites, descobrir o que discipulado tem a ver com andar na garupa de uma moto. Se você olhar bem o cartaz aí na frente, você vai ver que ele foi projetado para o Nordeste, não para Pelotas. Porque no sertão nordestino eu vi até 5 pessoas andar numa moto. E por causa disso você está no plural lá em cima, mas o S sobrou, ele devia ter saído. Porque aqui a gente só anda com um caroneiro na garupa, e hoje à noite isso também nos basta. Bem, então vamos ver se eu consigo, isso. O nosso primeiro tema hoje à noite é: você está convidado a seguir Jesus. A palavra discípulo não é mais uma palavra do nosso cotidiano, fora da igreja. Se você folhear e ler jornal diariamente, dificilmente você vai encontrar a palavra discípulo nela. Quer dizer, ela não faz parte do nosso vocabulário normal. Para dizer bem a verdade, nessa semana passada, a Folha de São Paulo usou uma vez a palavra discípulo, mas com um tom depreciativo. A Folha de São Paulo chamou uma deputada que é presidente de alguma comissão no Senado, no Congresso, de discípula de Olavo de Carvalho. E nitidamente era uma menção com um tom negativo. É claro que nos evangelhos essa palavra ocorre com frequência, e no ambiente eclesiástico a gente também usa essa palavra. Mas será que nós sabemos o que significa ser discípulo? Eu gostaria de refletir com vocês sobre um único versículo do Evangelho de Mateus. Mateus 9:9, Jesus diz, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me.
Mateus, levantou-se e o seguiu. Imagine que Jesus entrasse hoje num shopping e se dirigisse a um jovem e dissesse para ele: moço, João, Pedro, Maria, Joana, siga-me. O que o jovem faria? Ele puxaria seu smartphone, procuraria a página de Jesus no TikTok e clicaria em seguir. Será que foi isso que Mateus fez? Você percebe que a palavra seguir não é mais tão facilmente compreendida. Nós queremos refletir hoje à noite em 3 passos. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o convite de Jesus. Em segundo lugar, sobre se seguir ou não seguir, eis a questão. Quer dizer, sobre a questão de que seguimento a Jesus implica numa decisão consciente. E em terceiro lugar, é preciso obedecer sobre o preço do ser discípulo. Eu penso que esses 3 aspectos nos permitem compreender com mais profundidade o que Jesus disse para Mateus e o que Jesus intencionou com Mateus quando lhe disse: Mateus, siga-me. Jesus convida você. Bom, antes de falar do convite, do que Jesus faz, eu preciso falar de quem é Jesus. Nós chamamos ele de Messias, mas também essa palavra não nos diz mais nada do que é praticamente uma palavra hebraica. Em outros termos, Jesus é o escolhido de Deus para resgatar e restaurar a humanidade dos seus descaminhos. Isso é a afirmação que perpassa o Novo Testamento da primeira à última página e é a afirmação que é profetizada no Antigo Testamento da primeira à última página. É uma afirmação tão ousada, tão provocadora, que a gente só tem 2 opções. C.S. Lewis, esse grande escritor inglês, uma vez disse: ou a afirmação de que Jesus é o escolhido de Deus para resgatar a humanidade é verdade, ou é a maior loucura que alguém já afirmou neste mundo. Não existe coluna do meio entre essas 2 opções. Ou você considera e aceita esse testemunho da revelação que Deus fez através das Escrituras Sagradas, pelo povo de Israel e pelos apóstolos e profetas, como sendo a verdade que determina toda a existência, ou então você não tem outra opção do que considerar isso loucura. O Pedro, lá na pesca maravilhosa, estava inclinado a pensar que Jesus era um louco. Porque quando ele diz para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Ele continuou e disse: mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Pedro não era um crente falando, dizendo assim: Senhor, eu acredito em você. Não. Ele disse: para mostrar para você, conversador fiado, que tu não entende nada de pescaria, de pesca entendo eu.
Eu vou lançar as redes. De noite não pegamos nada, agora com o sol batendo dentro do mar da Galileia. Né? Naquele tempo o lago não estava tão poluído como está hoje. Não vai ter peixe caindo na rede nunca. Ela vê eu jogando a tarrafa, quando ela se abre, a peixarada já sabe o que acontece. Quer dizer, Pedro não tinha, mas não creu com uma vírgula. Só que quando encheu aqueles 2 barcos com peixes, ele viu que ele estava errado. É por isso que ele se curva diante de Jesus, vai embora, porque eu não presto. Vocês percebem como entre aceitar Jesus como o escolhido de Deus, do Criador do universo, para o resgate da humanidade, e a sua rejeição, entre essas 2 posições não existe coluna do meio. E mais dia, menos dia, todos haveremos de nos posicionar diante desta verdade. E o que esse Jesus faz? Ele vê o Mateus. Ele vê. A Bíblia menciona diversas situações. Por exemplo, ele vê o Natanael, quando convidam o Natanael para seguir Jesus. Natanael duvida, o que pode vir de coisa boa lá de Nazaré, Cafundó do Judas, dobrando, né, onde Judas perdeu as botas à esquerda. E quando Jesus chega perto, Jesus o chama pelo nome, ele diz: de onde o Senhor me conhece? Jesus, eu te vi antes. Ou então, aquela mulher encurvada, com a coluna encurvada a tal ponto que ela só conseguia olhar o chão, ela está no fundo da sinagoga, Jesus a chama para frente e a restaura. Assim como Jesus viu a todos esses que estão testemunhados na Escritura, Ele vê a você e a mim. E não vê só por fora, não só a nossa aparência, não só a nossa imagem que nós vendemos, não. Ele nos vê por dentro. Releia o Salmo 139. Antes que eu fosse tecido no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. E porque Ele nos conhece tão bem, Ele sabe da culpa que se acumula na nossa vida. Ele sabe que todos nós somos egocêntricos, voltados para nós mesmos, querendo ser igual a Deus. A tentação da serpente no Éden afetou toda a humanidade. A serpente disse para Adão e Eva: como Deus sereis? E esse é o nosso grande problema, que nós queremos ser o dono de nosso próprio nariz, e por isso que ficamos em constante guerra com Deus. Sim, Jesus nos vê tais quais somos. Mas o fato dele nos ver em toda essa nossa fragilidade e imundícia não o repulsa de nós, mas ele chama o Mateus, porque ele é o único que nos pode tirar desse lamaçal. Ou a palavra de Jesus: perdoados são os teus pecados, vale. Ou toda a humanidade, inclusive nós, estamos fritos.
Jesus vê Mateus. Mateus é o que a gente chamaria hoje de pecador público. Todo mundo sabe que ele pisou na bola. Por quê? Porque para se tornar coletor de impostos, ele tinha que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ele tinha que renegar a sua fé e fazer negócio com descrente. E os romanos aprenderam dos persas uma maneira de cobrar impostos sem sujar as mãos. Então eles arrendavam, leiloavam o imposto de uma cidade para o judeu que mais oferecesse. E assim Mateus se tornou cobrador de impostos. Ele tinha arrematado, sei lá eu, se a porta da cidade, se aquela porta da cidade ou se a cidade inteira. Zaqueu foi um publicano, um coletor de impostos que tinha arrematado toda a cobrança de impostos de Jericó. Então, com isso, ele negou sua fé, a sua vinculação ao seu povo, e ainda se tornou cooptado pelo Império Romano. E Jesus vê Mateus e o chama: Mateus, siga-me. Jesus convida Mateus para um relacionamento pessoal, como ele fez para Pedro. Ele disse: Pedro, tu não precisas ter medo da tua descrença. Tu não precisas ter medo do fato de ter duvidado de mim. Eu farei de você um pescador de homens. Eu me encarrego de trabalhar a tua vida. Sim, e qual é o propósito de Jesus com Mateus, com Pedro? Não? Opla. Qual é o propósito de Jesus ao chamar Mateus? Jesus explica isso em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas. Jesus é o único que quer e pode dar descanso a quem está encurvado sob o peso de sua existência. Quando a gente conversa com jovens, a gente costuma dizer que a gente tem mais experiência, pelo menos eu disse isso já muitas vezes. Mas na verdade está errado. A gente não devia dizer eu tenho mais experiência, a gente devia dizer eu já errei mais do que você. Porque no fato de eu ter 74 anos, significa que eu já errei e muitas vezes nesses 74 anos. E Jesus é o único que pode e quer dar descanso. Mas ele diz uma coisa muito estranha aqui. Ele diz que ele dá descanso por meio de uma canga. Bom, eu penso que também aqui em Caxias, nós somos bichos urbanos. Então eu preciso explicar o que é uma canga. Quando eu achei essa foto, eu me lembrei, eu viajei uma vez num carro de boi, uns 10 quilômetros, e os bois puxavam aquele carro de boi com uma canga. Eu demorei muito para achar uma canga em 2 bois que tinham tamanhos diferentes. Eu não achei uma canga como se treinava antigamente um boi jovem, um bezerro de 1 ano para puxar uma canga. Porque aí você punha um boi adulto e um terneiro de 1 ano debaixo da mesma canga. Aí a canga iria ficar muito mais inclinada.
E ficaria visível que quem carrega o peso da canga era o boi maior. E é isso que Jesus, está dizendo aqui. Que a inclinação da canga que Ele põe sobre nós, a canga dele, o peso está nas costas dele. E na verdade, quem está com Jesus sob a mesma canga, ele pega a parte aliviada, a parte leve. Lutero gostava de explicar isso assim. Ele falava da troca, da permuta maravilhosa. Nós entregamos a Jesus os cacacas da nossa vida, o nosso pecado, a nossa culpa. E Ele nos dá o benefício da sua presença e graça, o perdão e a vida eterna. Uma troca maravilhosa. É por meio dela que Ele nos restaura. O exemplo mais drástico dessa permuta é o malfeitor na cruz que foi crucificado com Jesus. Um dos dois. O que esse homem fez? Ele no fundo fez a mesma coisa que nem Pedro na pesca maravilhosa. Porque se você lê Mateus, você vai ver que os dois crucificados com Jesus praguejavam e provocaram Jesus. Mas parece que no decorrer do tempo que eles estavam pregados do lado de Jesus na cruz, eles ouviram Jesus orar, o que Lucas retrata, ouviram Jesus orar pelos seus carrascos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa palavra de Jesus mexeu com um dos malfeitores, porque de repente ele parou de praguejar. Enquanto que o outro continuava, aí esse um disse para ele, cala a boca, porque nós dois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Nós não merecemos outra coisa do que a morte. Ele podia ter citado Romanos 3, o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, ele diz, eu sou pecador. Só que aí ele ousa fazer algo. Ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus lhe promete, hoje estarás comigo no paraíso. A vida eterna, a vida graciosa na presença de Deus, ele recebeu de presente. E o que ele entregou para Jesus? A sua história de um terrorista fracassado. É assim que a canga de Jesus, o jugo de Jesus, nos alivia. A pergunta agora é, se a oferta, o convite de Jesus é este, o chamado de Jesus é este, a pergunta é se nós vamos seguir ou não a esse convite. A palavra seguir, eu já mencionei no início, não significa mais hoje em dia a mesma coisa do que no passado. Na conversação do dia a dia, as mídias sociais modificaram a palavra, do significado da palavra. Seguir a Jesus, portanto, não é clicar em seguir no seu smartphone. Jesus não está pedindo a Mateus que ele o siga no Instagram, no Facebook ou no YouTube.
Seguir na boca de Jesus significa literalmente ir com Jesus, ir atrás de Jesus, seguir as suas pegadas. Mas como é que eu vou explicar esse seguir, este ir atrás? Para que a gente o compreenda numa imagem moderna. A melhor explicação que eu encontrei de seguir, eu encontrei no site do aplicativo 99. Não sei se aqui por Caxias, mas para o norte do Brasil, o 99 oferece o trabalho de mototáxis. Então, o aplicativo deles também precisa explicar como se anda num mototáxi. Então, como a gente deve se portar na garupa de um mototáxi? E eu destaquei dos 7, 8 conselhos que eles dão, 4 que são importantes para nós aqui. Em primeiro lugar, use o capacete corretamente para proteger a cabeça. Não é? Eu lembro quando eu fui visitar minha filha no Nordeste a primeira vez, a gente ainda via muita moto andando sem capacete. Entre mentes, isso já virou regra também lá no Nordeste. Segundo lugar, mantenha a cabeça alinhada com a do motociclista. Por quê? Para não voar para fora da moto na primeira curva. Tem uma história engraçada em Joinville, muitos anos atrás. Um casal foi para o culto de moto. E quando chegou na igreja, uma senhora perguntou para o motoqueiro: sim, tua esposa não vem junto? Ele olhou e disse: não, ela está sentada aqui atrás. E quando ele olhou para trás, ela não estava mais. Na primeira curva, ela ficou. Tem uma tal de lei da gravidade, a força centrífuga, não é? Que funciona assim, que quando quem está de carona na moto se move na direção, né, a moto se inclina para o lado e o caroneiro vai para o outro lado, dependendo de quanto ele foi para o outro lado, ele voa para fora da moto. Terceiro conselho do 99, do aplicativo: mantenha uma postura firme, seja perseverante nisso. Né? Não seja assim um saco de milho frouxo que balança. E o último conselho que eu destaquei: segure-se firme nas curvas. A única proteção que você tem nesse caminho. Na biografia do pastor Helmut Tillich, que é um pastor que viveu no século passado na Alemanha, tem uma história engraçada. O pastor Helmut Tillich já era pastor no tempo antes da Segunda Guerra Mundial. E bem cedo, como pastor jovem, ele já teve problemas com a Gestapo. Então, o então bispo da igreja no sul da Alemanha tirou o pastor Tillich de circulação e colocou ele num povoadozinho pequeno lá, onde ele não fosse criar problemas, porque ele queria preservar a vida dele. Então o pastor Tillich viu que, né, como solteirão lá num povoadozinho, ele precisava casar. E ele estava interessado em 3 moças, mas não sabia decidir entre qual delas. E como ele tinha uma moto, ele tomou a decisão: eu preciso de uma mulher corajosa. Então ele convidou as 3 moças num domingo à tarde a dar um passeio de moto. E escolheu uma rota com uma curva bem fechada. E decidiu: aquela que não gritar na curva, com esse é o caso. E de fato a primeira gritou, a segunda gritou e a terceira não gritou. E ele escreve em sua autobiografia que Deus foi misericordioso com ele, que até por esse seu critério besta, Deus lhe tinha atendido. Mas a regra da moto é essa, não é? E o aplicativo 99 tem razão com os seus 4 conselhos. Agora vamos aplicar essa mesma regra ao seguir a Jesus. Sim,
Seguir a Jesus significa sentar na garupa dele. Em primeiro lugar, é necessário usar um capacete. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6, versículo 17, do capacete da salvação. Por que isso? Porque se a nossa cabeça, os nossos pensamentos, não estiverem orientados, moldados, focados na obra de salvação de Deus, se permitirmos que o diabo faça a nossa cabeça, não estaremos com ele na garupa. Porque só se a salvação que Deus oferece em Jesus realmente fizer a nossa cabeça, nós vamos dizer: Senhor, eu quero ir contigo. E você sabe com que facilidade Deus faz a nossa cabeça desandar. Mesmo sendo um macaco velho na igreja. Me disseram que o Miguel Forte está aqui junto. Eu não enxergo ele de longe, assim, mesmo que ele abanar. Ah, lá ele está abanando, é. O Miguel pode atestar, ele conheceu um senhor Schaeffer que morava em Tuporanga. Um dia ele chegou para mim e disse: Martin, hoje não pude prestar atenção no culto. Eu digo: mas por que não? A prédica foi tão ruim. Disse: eu não sei como foi a prédica, Martin, mas na senhora que estava sentada à minha frente, ela tinha uma blusa branca, e naquela blusa branca tinha uma pulga pulando para lá e para cá. E ele passou o culto inteiro prestando atenção naquela pulga. Você imagina um bichinho tão insignificante. Ah, com todos nós já aconteceu coisa semelhante. Então, nós precisamos de capacete, o capacete da salvação, que molda os nossos pensamentos, que nos determina o que é em cima e embaixo, o que é certo e errado. Se nós permitirmos que o mundo à nossa volta determine o que nós pensamos, estamos fritos. Segundo lugar, mantenha a cabeça alinhada com a do motociclista. Hebreus diz isso de modo muito bonito, em Hebreus 3:1. Fixemos os pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou então, mais adiante, no capítulo 12, diz: olhemos com firmeza o autor e consumador da fé. De alguma forma, ser cristão é caminhar de ré. Por quê? Porque o futuro nos é desconhecido. O que você enxerga é o seu passado e a história que Deus já fez. E ela está atrás de nós, ela não está à nossa frente. Aliás, se a gente pudesse perguntar aos velhos hebreus, Abraão, o Josué, ou quem seja quem lá no Antigo Testamento, se a gente dissesse assim, a vida toda está diante de mim, essa expressão, para nós, a gente diz assim, uma pessoa que diz a vida toda está diante de mim, seria uma pessoa jovem. Isso é pensamento grego. O pensamento hebreu é quando alguém no final da sua vida, por exemplo, Josué lá quando ele faz aquele último encontro das tribos de Israel, Josué 24 lá, né? Ele faz um relato do que Deus fez. Ele diz: toda a vida está diante de mim. Então, olhar firmemente para Jesus significa olhar para aquilo que Deus já fez na sua história com seu povo, na história com Jesus e na minha própria história pessoal. E firmado nisso, eu dou o próximo passo
em direção ao futuro que Deus conhece, mas eu não. Então, mantenha a cabeça alinhada, olhe para Jesus. Terceiro lugar, mantenha uma postura firme. Quando disseram para Pedro e João, vocês não podem mais falar desse Jesus, lá em Atos 4. Pedro respondeu, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É inegociável. Não podemos ser uma Maria vai com todos. Adaptar a nossa opinião ao vento que sopra de modo predominante. Não. O nosso compromisso é com o Evangelho, com aquilo que Deus revelou na sua história com o povo de Israel, com os apóstolos e profetas e com Jesus. E na sua igreja. Em quarto lugar, segure-se firme nas curvas. Claro que a jornada da vida está cheia de curvas. Tem muita coisa que nos surpreende com o que nós não contamos. Às vezes são dificuldades profissionais, às vezes são dificuldades na saúde, e claro que a gente não espera isso. Mas nessas horas vale agarrar-se, apegar-se com firmeza. Naquele que dirige a nossa vida. Uma palavra que sempre me consolou, está lá no final do Evangelho de Lucas capítulo 12. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai quer dar-lhes o seu reino. Por mais apertado, porque mais frágil que seja e mais complicada que esteja a situação, Ele cumpre a sua promessa, não precisamos ter medo. Sim, andar na garupa, seguir a Jesus é como andar na garupa de uma moto. Requer confiança absoluta em quem dirige a moto. Aliás, a Úrsula, eu já andei de moto, mas ela nunca andou de carona comigo. Ela nunca tinha toda a certeza se eu realmente sei andar bem de moto, né? Depois de um tempo também desisti disso. O terceiro aspecto. Nós já vimos que nesses critérios de andar na garupa, fica evidente que é preciso obedecer. Portanto, obedecer não é uma opção. A palavra obedecer e obediência é uma palavra que pegou um gosto amargo. É uma palavra que caiu em descrédito. Se você não acredita, pergunte uma vez para professores e professoras. Tanto faz se de escolas públicas ou de escolas particulares. Na grande maioria, os jovens que entram hoje nas escolas ouvem pela primeira vez a palavra não de um professor. Conheci uma mãe, doutora em psicologia, que teve que internar o filho 4 meses numa clínica psiquiátrica, ela e o filho, para descobrir que ela precisava pôr limites para o seu filho. Doutora em psicologia. Doutora numa universidade, summa cum laude, na Europa.
não importa como o mundo à nossa volta pensa sobre obediência. Mas, no seguimento a Jesus, obedecer não é uma escolha, é uma implicação intrínseca do Evangelho. Muitas vezes se diz, não, mas o apóstolo Paulo nos ensinou a salvação pela graça. E se chama, invoca Lutero para garantir que de fato nós somos salvos pela graça. Mas nem o apóstolo Paulo, nem o reformador Martinho Lutero anunciaram uma graça que não implicasse em obediência. Eu só leio um versículo de Romanos 1, versículo 5. Por meio de Jesus e por causa do seu nome, nós recebemos a graça e missão para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. E no final, no capítulo 16, o apóstolo Paulo usa a mesma expressão mais uma vez. Hypakoes pistios, a obediência da fé, a obediência que nasce da fé. Quer dizer, nós somos chamados por Jesus para confiar nele e nos confiarmos a ele totalmente. E por meio dessa confiança, nós somos chamados para uma obediência nova. A obediência, portanto, é a nossa resposta ao jugo leve e suave com o qual Jesus nos presenteia. E se você pergunta, e o que Jesus quer de nós? O que Ele espera de mim? Uma resposta bem curta e grossa. Você poderia até perguntar ao Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que conhecia o Novo Testamento. Quando lhe perguntaram uma vez por que ele não se tornara cristão, ele perguntou, eu me tornar cristão, o cristianismo dos cristãos ou o cristianismo de Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte? Eu creio que no Sermão do Monte, Jesus nos dá uma síntese do que ele entende por obediência. E a gente pode ler esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus de 3 modos distintos. A gente pode ler estes 3 capítulos, primeiro fazendo a pergunta, eu sou assim? E na medida em que você vai lendo esses 3 capítulos, invariavelmente você vai ter que chegar à conclusão, e você vai chegar à conclusão, eu não sou assim. Lutero nos ensina a fazer essa primeira leitura. Ele sempre insistiu nesse aspecto. Quer dizer, o Sermão do Monte, nessa primeira leitura, fazendo a pergunta, eu sou assim, nos constrange a admitir, eu sou pecador. Mas, existe ainda uma segunda maneira de ler esses mesmos 3 capítulos. Se você pergunta, quem é assim? E se você com essa pergunta vai lendo o Sermão do Monte, você vai descobrir, Jesus é assim. Ele não ensinou apenas, orai pelos que vos perseguem. Ele orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem pelos seus carrascos. E olha que eles não agiram de brincadeira com ele. O filme de Mel Gibson
ainda é, digamos assim, ameno em relação ao que os romanos de fato faziam. Esse filme, A Cruz de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, a segunda resposta que esses mesmos capítulos nos dão é: Jesus é assim. Jesus é o Filho de Deus que realmente obedeceu e cumpriu a vontade de Deus. E a terceira maneira de ler estes mesmos 3 capítulos é se eu pergunto: eu posso tornar-me alguém assim? Sim, é esse o propósito. Na medida em que nós respondemos as primeiras 2 perguntas, nosso coração está aberto para se abrir. Sim, Deus quer transformar-te assim. Ele quer operar essa transformação, revestir-te de Cristo, diria o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo nos diz: esse processo de revestimento ninguém faz com suas próprias forças. Ninguém faz por sua própria iniciativa, não. É o Espírito Santo que precisa operar e opera isso em nós. E o apóstolo Paulo diz que isso é uma luta, que isso é uma batalha. Uma batalha contra quem? Contra mim mesmo. Por isso ele diz: por isso eu esmurro o meu corpo. Os mais antigos devem lembrar do Mike Tyson, né? Aqueles nocautes com um soco só, depois de 5 minutos a batalha estava encerrada. Eu nocauteio o meu eu. Eu luto contra mim mesmo, para que eu reduzo a pó, para que eu, tendo ensinado outros, não venha a ser desclassificado. Sim, esse é o propósito. Essas 3 leituras são o propósito de Jesus com o Sermão do Monte. Nos fazer perceber que nós não somos assim, que o sermão espelha a nossa natureza pecaminosa, que ele retrata como Jesus é, e por fim ele revela como Deus quer transformar-nos. Uma obra que dura a vida toda. Ninguém fica pronto. Meu pai faleceu, eu acho que já fazem agora, vão fazer 6 anos. E numa das últimas visitas que eu fiz a ele, ele mora a 300 quilômetros lá de casa, então a gente visitava ele com muita regularidade, às vezes 2 semanas seguidas. Numa conversa ele perguntou para mim: por que Deus não me deixa morrer já? Estava muito fraco, mal e mal conseguia arrastar os pés até na cozinha para se sentar na mesa. E numa outra visita posterior, ele me disse: eu sei por que Deus ainda não encerrou meu expediente. Ele quer que eu aprenda a paciência. Ele que teve, entre os que eu me lembro de criança, até o tempo em que minha mãe morreu, quer dizer, 40 anos, eu só conheci ele como um homem doente, lidando com doença. Mas aí ele chega à conclusão: Deus ainda quer que eu aprenda mais paciência. É uma batalha que vai toda a vida. Mas quem carrega o peso dessa luta é Jesus. E nós podemos
viver a cada novo dia desta sua mão graciosa que nos envolve. Eu volto ao versículo com o qual começamos. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus aceitou o convite de Jesus. Zaqueu nem esperava que Jesus olhasse para ele. Mas Jesus disse para ele: Zaqueu, desça depressa, que hoje me convém ficar em tua casa. A outra opção é do jovem rico. Jesus disse para ele: venda tudo o que tens e depois siga-me. Pedro deixou a melhor pescaria da vida dele para trás. Não sei quem ficou com os peixes. Ele não. A história do jovem rico sempre foi a história que mais me perturbou. Porque, na verdade, se Jesus dissesse a mesma coisa para mim, talvez não tenha tanto que nem o jovem rico, mas eu estou disposto a largar o quê? Qual foi o problema do jovem rico? O problema dele foi que ele não disse para Jesus: Jesus, eu não consigo largar as minhas coisas. Porque se ele tivesse dito isso para Jesus, Jesus teria dito para ele a mesma coisa que ele disse para Pedro: eu vou te ajudar a largar as coisas. Juntar a história do jovem rico e a pescaria de Pedro, eu nunca encontrei num comentário bíblico, mas eu uma vez escutei um jovem pregar numa pequena igreja que estava sendo plantada no nosso bairro. E ele me abriu os olhos para entender essa história de modo benigno. Mas porque ele não disse para Jesus: eu não consigo largar, ele foi embora, apesar de Jesus o ter amado. De alguma forma, essas duas opções estão abertas diante de nós. Por isso eu convido você a refletir sobre como você se posiciona. Em primeiro lugar, tu queres aceitar o convite, ou tu aceitaste o convite. Em segundo lugar, estás disposto a pagar o preço e permitir que Deus molde a tua vida à estatura de Cristo? E por último, em que atitude sua isto se tornará visível? Em Pedro ficou visível que ele largou o seu barco e foi atrás de Jesus. Em Zaqueu ficou visível que ele largou a coletoria e foi atrás de Jesus. De alguma forma, é necessário que se torne visível na tua e na minha vida que nós seguimos a Jesus. Visível para os outros. E esse é o grande desafio em nossa caminhada com Jesus.